Capítulo 13. Redação. O talento é a capacidade de tomar cuidados infinitos. Oscar Wilde. A PNL dá muita atenção à comunicação frente a frente. No entanto, o metamodelo, o modelo Milton e os princípios de metáfora, todos se aplicam à palavra escrita além de à palavra falada. Na verdade, até mais, porque ao escrever você não pode transmitir as nuances de seu significado com linguagem corporal e tom de voz. Tudo o que tem são as palavras. Da mesma forma, a comunicação frente a frente ocorre em tempo real. Ou frasear algo de forma errada, poderá corrigi-lo imediatamente, coisa que não pode fazer quando se comunica por escrito. A comunicação escrita pode afetar milhares de pessoas através de livros e artigos. Empresas enviam incontáveis páginas escritas, relatórios, memorandos e e-mails. Quando essas páginas não são claras, são ambíguas ou simplesmente difíceis de ler, os custos podem ser altos. A redação clara não é um luxo, não é difícil e não exige anos de ensino para alcançar. Redação clara. Eis aqui 8 regras simples a serem seguidas para que sua redação seja de fácil leitura, um prazer para se ler, clara e compreensível. 1. Conheça seu resultado. Para se assegurar de que sua redação obtenha a resposta que deseja, você primeiro tem que saber qual é. O que você deseja alcançar com sua redação? O que deseja que o leitor obtenha dela? Quando tiver acabado de escrever, coloque-se em segunda posição com o leitor, leia o que escreveu e veja se a mensagem foi de fato transmitida. Lembre-se da pressuposição da PNL de que o significado da comunicação é a resposta que ela obtém. 2. Cuide do básico. Verifique sua ortografia e sua pontuação. Erros são embaraçosos e prejudicam sua credibilidade junto ao leitor. Não dependa de um processador de texto para verificar esses itens. Ele tem apenas inteligência artificial. Você tem inteligência real. 3. Use substantivos e verbos preferencialmente a adjetivos e advérbios. São quase sempre mais fortes. Advérbios, palavras que descrevem verbos, e adjetivos, palavras que descrevem substantivos. Podem ser úteis, mas use-os com parcimônia. 4. Cuidado com as nominalizações. São fracas porque não são sensorialmente específicas. Ler um parágrafo cheio de nominalizações é como andar através de gelatina. Somente use muitas nominalizações se quiser colocar o leitor em transe. 5. Use detalhes específicos a sentidos quando possível. Ilustre pontos abstratos com metáforas concretas. Faça com que as metáforas sejam claras e relevantes. Às vezes, você pode se referir a elas ao desenvolver um ponto, metáforas organizadoras. 6. Equipare seus substantivos e verbos. Isso reduzirá ambiguidades. Se estiver em dúvida sobre algo, leia em voz alta para outra pessoa. Se ainda estiver em dúvida, mude. Recentemente li um anúncio que dizia: Suas preocupações o estão matando? Deixe-nos ajudar. 7. Rastreie seus verbos. Os verbos mais fortes são os que envolvem fazer algo. Os segundos mais fortes envolvem diálogo, dizer, falar. Os seguintes envolvem pensar ou sentir. Mais fracos ainda são as formas passivas dos verbos ter algo feito a alguém ou a alguma coisa. Fique alerta para todas as formas passivas de verbos nas quais o sujeito é deletado e apenas a ação permanece. Por exemplo, a casa foi comprada. O mais fraco de todos é o verbo ser ou estar, como em estar interessado, por exemplo. Revise sua redação e coloque um verbo mais forte onde for apropriado. 8. Verifique a forma pela qual você dispõe a redação. Parágrafos longos em fonte pequena são difíceis de se ler. Evite sentenças longas, com muitos períodos e subperíodos, palavra após palavra, pelo simples prazer de fazê-lo, como se a tecla de ponto não estivesse funcionando. Às vezes, com ideias aninhadas em outras, como bonecas russas em uma feira de Moscou, já que são difíceis de entender.
não são? A maneira mais clara de dispor uma redação informacional é a indutiva. Comece com os pontos principais e então proceda para os segmentos menores. Imagine uma pirâmide com umas poucas ideias boas no topo e depois mais e mais ideias subsidiárias. Comece pelo topo, não pela base. O índice de nevoeiro. O índice de nevoeiro é uma maneira bem estabelecida de medir a clareza de um texto. Ele trabalha com base no princípio de que sentenças longas e palavras compridas tornam o texto mais difícil de ser entendido. Para calcular o índice de nevoeiro de sua redação, tome uma seção típica de cerca de 100 palavras. Conte o número de palavras sem considerar nomes próprios e contando palavras hifenizadas como uma só. Conte o número de sentenças e divida-o pelo número de palavras para obter o número médio de palavras por sentença. Chame-se número de X. Conte o número de palavras de 3 sílabas ou mais. Chame o número de Y. Não conte palavras que tenham 3 sílabas que mudam parte da fala. Por exemplo, plurais ou tempos de verbo, assim a palavra realizações não contaria porque a terceira sílaba é devida ao tempo do verbo. O índice de nevoeiro é o número médio de palavras por sentença, X, mais o número de palavras de 3 sílabas ou mais por 100 palavras, Y, multiplicados por 2/5. Índice de nevoeiro igual, abre parênteses, X mais Y, fecha parênteses, vezes 0,4. A redação clara tem um índice de nevoeiro entre 9 e 12. Nos tabloides pode chegar a 5. Procure mantê-lo abaixo de 10. Linguagem digital. Linguagem digital é a linguagem com poucas ou nenhuma palavra sensorial. Soa mais significativa do que na realidade é. Ela gera textos difíceis de se ler, soa extremamente impressionante e o coloca em transe. É muito fácil de elaborar usando nominalizações. O gerador metasemântico, GMS. Eis um procedimento para a elaboração de linguagem digital totalmente funcional. É conhecido como gerador metasemântico, abreviado GMS. É totalmente recursivo porque foi usado para dar nome a si mesmo. Também é conhecido como gerador de jargão sem significado. Coluna 1. Qualidade, organizacional, modular, desenvolvimental, estratégico, meta, posicional, intensificado, adversarial, neuro. Coluna 2. Tático, linguístico, sistêmico, comunidade, funcional, computacional, ambiental, autêntico, semântico, marginal. Coluna 3. Cultura, operação, modelo, objetivo, throughput, projeto, programação, deslocamento, gerador, produtividade. Para utilizar o gerador metasemântico, selecione uma palavra da coluna 1 e uma da coluna 2 e coloque-as em qualquer ordem depois de uma das palavras da coluna 3. Agora você tem um conceito de som erudito que significa seja lá o que for que você deseja que signifique. Linguagem sensorial. Suas palavras em uma página podem detonar fogos de artifícios linguísticos que espolcam com significados múltiplos na mente de seu leitor. Mas para que as ideias vivam, devem ser descritas na linguagem dos vivos, na linguagem dos sentidos. Quando você descreve algo de forma que o leitor possa ver, ouvir ou tocar, então você está usando linguagem sensorial. Quando usa abstrações como compreender, pensar, educação, interessar, não está. Alguma linguagem não sensorial se faz necessário, dependendo do assunto, mas não deixe que predomine. Na ficção, a regra de ouro é: mostre, não conte. Deixe que o leitor veja, ouça e sinta a sua história. Esse princípio se aplica à não ficção sempre que possível. Leia os 2 parágrafos seguintes e observe as suas reações. Primeiro parágrafo. A educação é repleta de empolgação para as escolas primárias de hoje. Seja qual forem as condições do tempo, crianças com idade entre 5 e 15 anos estão demonstrando grande interesse em estudos de TI.
Sua dedicação e concentração são dignas de muitos adultos. Na escola primária Mount Ararat, elas ganharam um prêmio especial por seus projetos de TI em uma competição nacional. Segundo parágrafo. A fronte de Peter se enruga enquanto olhava para a tela do computador. Aqui na escola primária Monte Ararat, os raios de sol que irrompem pelas janelas mostram os grãos de poeira dançando no ar da velha sala de aula, onde Peter e seus amigos estão abrindo mão de seu intervalo para aperfeiçoar um programa de computador no qual estão trabalhando. Já ganharam um prêmio que reside na prateleira do meio de sua sala e estão claramente pretendendo ganhar outro. O primeiro parágrafo não utiliza quaisquer palavras sensoriais. O segundo utiliza descrições sensoriais mais imediatas. A linguagem sensorial ajuda a engajar os leitores porque os faz criar imagens, sons e sensações específicos. Evoca uma resposta. A linguagem não sensorial não elicia a resposta tão forte. Abstrações demais têm probabilidade de colocar o leitor em transe. Ele acordará no final da página sem ter absorvido coisa alguma. Leia o que segue para saborear aquilo que abstrações demais podem fazer. A tendência de autores que escrevem sobre educação mostrar intolerância pela ambiguidade das abstrações nos apresenta muitas charadas fascinantes. Tais abstrações nada acrescentam à premência do texto e suscitam indecisão, nebulosidade e falta de clareza. São produto da preguiça de pensamento. Nominalizações dão margem a circunlocuções e a certa arbitrariedade na realização estilística que são facilmente observáveis por um leitor de discernimento. Contagem de abstrações, 20 em um parágrafo de 68 palavras. Esse parágrafo realmente faz sentido de certa forma, mas por quanto tempo você lutaria com ele para fazer com que entregasse seus segredos? Agora, em vez daquilo, tente isto. É um enigma porque autores educacionais fazem redação tão abstrata. A redação abstrata é como atravessar fusos horários. Advém de passar tempo demais nas nuvens e tempo suficiente com os pés no chão. Em demasia, faz com que o mundo fique nublado e nos faz dormir em momentos estranhos, quando deveríamos estar acordados. Mantenha a redação clara e específica. 6 abstrações em 60 palavras. Enigma, redação 3 vezes, atravessar fusos horários, dormir. Uma é necessária, redação. As outras 3 você pode sentir, embora não sejam tangíveis. Isso não fez mais sentido? Metáforas são um meio excelente de usar linguagem sensorial. Podem ser metáforas longas, pequenas histórias, experiências ou exemplos, ou metáforas curtas que podem dar significado de maneiras inusitadas e às vezes engraçadas. Por exemplo, uma uivante nevasca de caspa cobria seu colarinho. Era tão branco quanto a luz das estrelas brilhantes sobre a neve. A lua vazava como água gelada por trás da janela. Mantenha um equilíbrio entre metáfora e descrição direta. Use metáforas como sal e pimenta na comida. Eles adicionam sabor, mas se o puser demais, estragam a comida. Evite jargões a não ser que sejam absolutamente necessários. Jargões são sempre não sensoriais porque têm que encapsular ideias complexas em poucas palavras. A intenção positiva dos jargões ou da linguagem técnica é permitir que pessoas que compartilham os mesmos conhecimentos básicos se refiram a conceitos de forma rápida e fácil. Sem a experiência necessária para preencher as inevitáveis deleções, o jargão nada significa ou, o que é pior, confunde. Palavras de jargão são âncoras de grupo. O jargão também cria rapport de grupo e pode criar uma barreira a quem é de fora. Grupos frequentemente sujeitam recém-chegados a cerimônias de iniciação com o jargão. A PNL tem mais do que seu justo quinhão de jargões. Portanto, desenvolva maneiras de se referir aos conceitos de PNL que sejam facilmente compreendidos por pessoas não treinadas em PNL. A PNL diz respeito à experiência subjetiva. Todos sabem disso no seu íntimo, portanto, a PNL deve ser clara, sem jargões. A PNL deve ser compreensível para uma criança de 11 anos. Plano de ação: 1. Da próxima vez que escrever alguma coisa, seja uma carta, um relatório de negócios, um conto ou um artigo,
Calcule o índice de nevoeiro. Está abaixo de 10? Conte os substantivos abstratos, nominalizações. Você pode eliminar algum deles com palavras ou metáforas baseadas em sentidos? Observe o comprimento de suas sentenças. 20 palavras devem ser o máximo absoluto, a não ser que haja boas razões em contrário. A maioria das sentenças deve ter menos do que 18 palavras. Faça uma busca pelas palavras é e são. Isso lhe dirá se o verbo ser está excessivamente representado. Essas palavras são parte de um verbo mais complexo? Se não forem, refraseie tantas quantas puder. 2. Pegue um artigo ou conto de que gosta e faça um pouco de modelagem informal. Como o autor estruturou a obra? Quais as metáforas utilizadas? Há uma metáfora organizadora? O texto foi escrito predominantemente na primeira posição, experiência pessoal, na segunda, falando de outros, ou na terceira, objetivo e geral.